Olá, mundo dos leigos, olá, mundo da internet, olá, mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chefe, e para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, porque o programa de hoje está para lá de especial. É um programa totalmente diferente. Nós vamos falar com uma especialista em cabelos e uma especialista em programação neurolinguística. Eu trouxe aqui a minha amiga Fabiana Félix. Ela é cabeleireira e tem formação em PNL e desenvolvimento pessoal. Minha amiga, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É uma honra ter você aqui conosco e eu tenho certeza que o papo de hoje vai ser incrível. Eu que agradeço, o convite de vocês para eu estar aqui hoje. Hoje para mim é um dia especial também, que eu nem comentei com vocês antes, mas é meu aniversário. Que legal! Parabéns! Que legal! Para mim foi um presente, eu estar aqui, falar um pouco mais do meu trabalho e mostrar como que eu atendo as clientes lá no meu salão, como com esse tratamento de desenvolvimento pessoal e PNL também, que eu coloco junto com o meu trabalho, Perfeito. Mais uma vez, parabéns. No final a gente canta, tá bom? A primeira pergunta que a gente faz para todos os convidados é: como tudo começou? Como que o mundo da moda, da beleza, da estética, todo esse mundo da mulher entrou na sua vida? Então, o mundo da beleza, ela começou muito cedo na minha vida, Porque eu tenho já pessoas na família que trabalham nessa área e era uma área que me chamava muita atenção. E eu já com 12 anos de idade, eu estava sempre no salão de uma tia e sempre ficava olhando ela trabalhar, fazer os cortes. E aí eu chegava em casa e cortava o cabelo dos meus irmãos. Nossa, então, que legal. Eu fui fazendo um treinamento no cabelo dos meus irmãos, Então com 12 anos de idade eu já comecei... 12 anos, comecei já a gostar dessa área. E eu sempre falava, eu vou ser cabeleireira. E a minha tia me incentivava, porque ela achava que os cortes ainda ficavam bom, Por mais que eu não tivesse fazendo curso, mas só tinha um dom, um talento ali, Só de olhar ela fazer os cortes, eu ia em casa e fazia nos meus irmãos, Com o material que eu tinha, que era uma tesoura de casa mesmo, e ia lá e fazia o corte no cabelo deles, Cortava o cabelo, às vezes as pontas do cabelo feminino. Aí entrei para trabalhar numa empresa, fazia a sobrancelha das meninas no horário do almoço, e assim, eu fui começando a dar os primeiros passos, Até eu começar mesmo a fazer o curso, mas eu demorei. O curso eu comecei a fazer, eu tinha uns 26 anos. E de lá pra cá, eu comecei a trabalhar bastante mesmo só nessa área. Legal. Hoje em dia eu tô realmente só fazendo esse serviço mesmo, esse trabalho, que é uma coisa que eu gosto muito. E você tem um salão? Tenho um salão de beleza. Como é que chama? Chama Espaço Bem Me Quero. Bem Me Quero. Isso. Fica aqui em Jundiaí mesmo? Aqui em Jundiaí. Ele fica lá no bairro do Fazenda Grande. Legal. E uma coisa que me chamou muita atenção, amiga, um assunto que eu gosto muito, e no primeiro momento eu falei assim, qual é a relação de cabeleireiro com a PNL, Programação Neurolinguística? E aí eu já vou emendar a mesma pergunta agora aqui da PNL. Como tudo começou com a PNL e como é que foi essa fusão, essa junção de trabalhar num salão ajudando pessoas a melhorarem a sua vida pessoal e profissional? Então, a PNL e o desenvolvimento pessoal entrou primeiramente na minha vida. Foi numa fase que eu comecei a buscar uma mudança, Primeiramente para mim, porque na época eu estava precisando mesmo, dessa autoajuda. Foi na época da pandemia, quando a gente começou a ficar todo mundo parado e dentro de casa, não tinha como trabalhar nem nada, e eu já estava estudando um pouco sobre neurociências. Legal. É uma coisa também que eu gosto muito, chama muito a minha atenção. A sementinha estava plantada ali já, Aí eu comecei a colocar em prática, e quando a gente estava tudo em casa na pandemia, eu comecei a fazer os cursos, E cada vez que eu fazia um, eu já ingressava em outro, ia gostando, ia aplicando as técnicas também, da PNL, e eu via que realmente dava resultado. Fui ajudando outras pessoas também, com o aprendizado, e aí eu falei, nossa, isso eu posso colocar também no meu trabalho no salão, porque a gente trabalha com pessoas, mulheres, muitas das vezes a gente vê algumas dificuldades, assim, de relacionamento, dependência emocional. Então a gente procura ajudar essas mulheres que vão até lá, e a gente vê que elas têm a necessidade de
não só tá cuidando da beleza, mas também tá cuidando um pouco do seu emocional, né? Legal. E assim, eu gostei do nome do seu salão. O que te inspirou a colocar o nome que você escolheu? Realmente foi pela PNL Desenvolvimento Pessoal. Porque eu trabalhava num salão no bairro de Eloy Chaves, trabalhei muitos anos. Eu moro lá. E trabalhei por uns 8 anos lá, né? Na época da pandemia a gente precisou parar os nossos atendimentos, né? Entregamos o ponto, porque ficou fechado por muito tempo. E aí quando eu aluguei esse espaço onde eu estou até hoje, ele ainda não tinha nome. E aí, como eu fui estudando, fui fazendo, né, essa PNL, desenvolvimento pessoal, e aí eu queria fazer algo diferente. Então, assim, o espaço bem me quero, o que quer dizer? Eu me quero bem. Mas E é diferente porque não é o bem me quer, é bem me quero. Bem me E eu achei isso interessante. É porque assim, eu sempre falo, até falo isso para os clientes, falo aqui é um espaço para você se querer bem. Não somente no seu visual. Um cabelo bonito, uma maquiagem, mas você também cuidar do seu ser, do seu eu interior, né? Que é muito importante. Então, o nome tem a ver também com essa implementação que eu fiz, essa junção da PNL e do desenvolvimento pessoal. Legal, interessante. E deixa eu te perguntar. As clientes, quando chegam lá, elas vão só para arrumar o cabelo, fazer unha, ou tem muito desafio emocional? Porque a gente sabe, eu tenho uma esposa que vai, e a gente sabe que, brincadeiras à parte, o que mais rola lá é fofoca. E rola muita tristeza também, desabafos, né? É verdade isso ou é mito de homem contando pro outro? Verdade. Tem bastante. Fofoca, ali eu acho que até um pouquinho mais, assim, limitado, sabe? Brincadeira da minha parte. Mas, assim, a questão do acolhimento. A gente vê muito essa necessidade. As mulheres hoje em dia, elas vão para um salão, mas elas não estão buscando somente a beleza. Elas também querem um lugar que acolhe. Que elas conseguem ter uma segurança para conversar, para contar alguma coisa que está tendo alguma dificuldade. E elas acabam criando essa confiança. Tanto que a gente tem clientes lá que elas falam que nós somos amigas. Que elas chegam lá, às vezes elas chegam chorando, triste, a gente senta, conversa, vamos tomar um café. E daqui a pouco ela já sai de lá outra pessoa. Você pode dizer que seria um diferencial do seu salão? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Porque a gente vê que hoje em dia tem bastante espaço que estão mais preocupados com a beleza mesmo. Porque na realidade é isso que a gente entrega também, né? Então o foco maior... É autoestima, né? E quando você acolhe e elas percebem que, nossa, aqui é um lugar que eu não preciso, eu não venho só em busca da beleza, eu saio com mais coisas, né? Entendi. Então, é um bônus ali, né? É um bônus. E eu, além de trabalhar com cabelo, eu também faço unha. Então eu falo, é a unha terapia. Porque a hora que eu sento lá com elas, tem cliente que às vezes fala, eu quero fazer a unha com você. Eu já sei porque quer conversar, quer, né, ter uma conversa um pouco mais íntima ali. Então a gente faz esse trabalho também. E é um trabalho que eu gosto bastante. Eu vou emendar esse seu gostar do seu bem-querer, né? Você foi procurar a PNL para autoajuda, num desafio que você estava ali na época de pandemia. E hoje eu te pergunto, como você se sente ajudando pessoas a curarem, entre aspas, né? Seus medos, traumas, fobias, as suas inseguranças e de bônus, acho que é o inverso, fazer com que a pessoa faça o seu cabelo, sua unha. Como você, profissional, se sente transformando vidas? Eu me sinto realizada. Realizada. Para mim, assim, é um privilégio. Eu consegui fazer com que a pessoa ela saia dali se sentindo melhor, com uma autoestima melhor, entendeu? Com outros pensamentos. Às vezes chega lá com um pensamento muito negativo, uma coisa assim muito confusa, e um pouco de atenção que você dá e um pouco de técnicas que você coloca ali no meio da conversa, você já percebe que a pessoa ela já sai dali com um pensamento mais tranquilo, mais calmo, entendeu? Às vezes tem cliente que chega assim
Já chegou a ter cliente com crise de ansiedade, chegar lá muito ansiosa e você sentar, falar, não, peraí, vamos sentar aqui, respira, né? Vamos fazer uma respiração, vamos tentar se acalmar. E aí você começa a conversar com uma voz mais tranquila, mais calma, e de repente você percebe que a pessoa nem lembra mais que ela estava passando por aquela crise. E aí ela consegue conversar um pouco, falar um pouco do que está vivendo, e ela já sai dali, cabelo arrumado, a unha arrumada, já sai maravilhosa. Que legal. Porque até a cabeça dela ali também já saiu um pouco mais leve. Legal. E assim, obviamente, né, sem contar não dar nome aos bois, não direcionar. Tem alguma história, algum caso que você fala assim, nossa, valeu a pena eu ter me dedicado à PNL, valeu a pena eu ter feito esse curso online, depois eu fui me especializando, enfim. Tem algum caso que você poderia contar sem citar nomes? Tem o caso de uma cliente que ela estava com um problema muito sério com um filho. E ela não sabia mais o que fazer. Ele tinha um problema com vício. E ele estava dando muito trabalho para ela. E essas pessoas, elas, assim, chega ao ponto de cobrar muito mais daquilo que você deveria fazer por ele, por ser filho, entendeu? E às vezes ela ia lá no salão, ela falava para mim, olha, eu não sei mais o que fazer, já fiz isso. Aí eu falei para ela, olha, já pensou em tirar ele da sua casa? Ai, mas eu não consigo fazer isso. Falei, não, mas ele já é um adulto. Ele já precisa começar a andar com as próprias pernas, né? E tá na hora de você fazer isso. Porque enquanto você manter ele ali... É uma zona de conforto, né? É uma zona de conforto e você não vai ter paz, né? E eu falei, pode ficar tranquila, ele não vai virar as costas pra você, ele pode até ficar com raiva, mas depois de um período ele volta a conversar, porque filho é assim. Mas eu acho que você vai fazer uma mudança tanto pra você quanto pra ele. E aí a gente teve mais conversas, né, relacionadas a isso e tal, e depois de acho que um mês ela voltou lá no salão. E aí ela falou pra mim, ela falou, olha, depois daquela conversa que nós tivemos aqui, eu tomei a decisão. Tirei ele de lá de casa, arrumei um lugar para ele ficar, claro, né? Não deixei ele sair sem... Não desamparou. Mas ela conseguiu ter forças para tirar ele do convívio, porque era o convívio que estava fazendo ela ter muito problema emocional também. E até hoje ele nunca mais voltou para casa dela. Hoje em dia eles têm um relacionamento, eles conversam, tudo. Inclusive ela sempre fala para mim, ele melhorou. Que legal. Ele melhorou. Foi aquele empurrãozinho que ele precisava pra viver, pra crescer, né? Exatamente. E até hoje, já faz muitos anos, que ele saiu e foi viver a vida dele, e hoje em dia ele tá realmente mais independente, e ela tá vivendo a vida dela. Legal. E ela fala, olha, depois daquela conversa que nós tivemos aqui, foi que parece que destravou alguma coisa na minha cabeça e eu consegui ter a atitude de fazer. Uma coisa que eu não conseguia. Legal. E quantos funcionários trabalham lá no teu espaço? É só você? Tem mais gente? Ajuda? Como é que é a estrutura, os bastidores de lá? Então, eu trabalho... Tenho mais uma cabeleireira que está comigo há 7 anos também. 7 anos? 7 anos. Uma ótima profissional. E eu também tenho uma sala. E elas fazem essa ajuda emocional também? Ou é só você? Só eu mesmo. Entendi. Elas também, assim, são mais tranquilas, né? São boas acolhedoras também, entendeu? Mas essa parte mesmo só mais comigo mesmo. Entendi. Entendeu? Até elas, às vezes, precisam de uma força ali, a gente se une, conversa, né? E eu tenho uma moça também que trabalha com cílios. Também. Legal. E eu posso dizer que isso seria um atendimento personalizado que você faz com as suas clientes. Como é que eu vou dizer? É como se fosse um plus, é algo que potencializa o resultado. Pode se chamar de personalizado ou não? Ah, com certeza, eu acredito que sim. Até porque quem já tá com a gente há muito tempo já entende que é.
que é um atendimento personalizado, porque elas já vai com o tempo, porque eu sei, principalmente aquelas que eu geralmente tenho muitas conversas, às vezes a gente até estende um pouco mais o horário delas, porque a gente sabe que precisa fazer também um pouco dessa parte, né? Não somente do cabelo, da unha, mas precisa de um tempinho também para uma conversa, para passar alguma coisa, né, que tá vivendo. E elas confiam bastante, sabe? Assim, você já vê que tem umas que falam, eu não vejo a hora que chegue a sexta-feira para eu estar aqui. Pela conversa. Que legal, que legal. Claro que vai também. É gratificante isso, né? Sim. Legal. É muito bom. E assim, minha amiga, quando você se posiciona para transformar vidas, você tá deixando de ter noção do que você faz para ter uma dimensão. Porque você acaba ajudando algo tão incrível. De uma forma indiferente, você ajudou o filho dela a crescer. Num bate-papo ali de quê? Meia hora, 40 minutos. A pergunta que eu te faço existe algo além da PNL que esteja dentro de você, um chamado, um feeling, um insight que faça você dizer as palavras certas para aquelas pessoas? Você acha que tem algo além de técnica? Porque PNL é muita técnica. Sim. Mas a gente precisa levar o lado humano. Você acha que tem dentro de você isso ou não? Eu acredito que sim, porque para você colocar em prática, né, o que você aprende na PNL, você também precisa ter empatia, porque você também estuda essa parte da empatia. Tá. Porque para você conseguir que a pessoa tenha essa confiança, então você precisa, né, mostrar para a pessoa que você tem empatia pela história dela, né? Sem julgamento, sem críticas, entender o que ela tá vivendo. Porque às vezes tem história que, se você for olhar assim por um lado mais racional, né, sem a empatia, você julga, você critica a pessoa, porque às vezes tem coisa que elas fazem que você fala, meu Deus, mas por que a pessoa tá fazendo isso? Mas você não pode olhar com esse olhar de julgamento, nem de crítica. Porque nem ela tá entendendo por que ela tá passando por aquilo, por que ela tá vivendo aquilo, né? Então, se ela me deu uma abertura para eu conversar com ela sobre isso e ela confiou, que tem o rapport, né? Que a gente faz. Então, rapport é fundamental. Rapport é a base da PNL, né? Então, ela te deu aquela abertura, então você precisa ter empatia, entender o que ela tá vivendo, sem julgamento, sem crítica, e mostrar para ela, aos poucos, o caminho, né? E pôr ela para pensar. Porque muitas das vezes a pessoa, ela tá tão no emocional porque ela não consegue raciocinar o que ela tá vivendo e o que ela tá fazendo. Então, você começa a jogar uns porquês, né? Mas por que será que você tá fazendo isso? O que você acha que tá te trazendo isso? Então, às vezes eu faço até algumas perguntas, mas ela não precisa me responder. Entendi. É só para trabalhar o inconsciente ali. E você percebe que dá muito resultado. Dá muito resultado, porque elas vão embora por essa pergunta. E aí, quando elas voltam, elas falam, realmente eu pensei naquilo que você... Como é que é? Caiu a minha ficha, né? Boa. E qual é o perfil, talvez não seja o perfil, mas a faixa etária que normalmente está necessitando mais? Porque hoje em dia a gente escuta muito de várias doenças emocionais, né? Tem a depressão, hoje em dia tá com a história aí do burnout, tem muita gente, eu tenho percebido, não tem muito a ver, mas eu percebo que aumentou muito o percentual de autismo de crianças. Essas doenças têm acontecido muito nessa faixa adolescente. Qual que é a faixa etária que vai no seu salão e a faixa etária que te procura para que você possa ajudar? E vou complementar. O que você acha que está acontecendo no mundo para ter tanto esses desafios emocionais? Eu acho o seguinte, eu acho que hoje em dia um pouco também internet, mídias, redes sociais, os adolescentes, né? Que eu também tenho adolescente na minha casa. Já não são adolescentes, né? Porque a minha filha mais nova já tá com 19, praticamente. Mas, assim, é muita comparação. Eles vivem muito de comparação. Achar que não estão num nível... E não é só os adolescentes, a gente vê adultos também. Entendi. Né? Lá no meu salão eu atendo, assim, várias faixas etárias.
Então, assim, tem os idosos que às vezes estão passando por uma grande dificuldade com filhos também, porque sofre muito pela vida que o filho está vivendo, não entende, né, que é uma escolha, que ele está vivendo aquilo, mas é uma escolha dele, você tem que deixar, você tem que soltar, porque controla, né, quer controlar a vida dos filhos. Então tem idosos, os adolescentes que estão tendo muito problema com depressão, ansiedade, porque querem as coisas para ontem, né? Cria esse negócio de que eu tenho que fazer tudo agora. Então... O imediatismo, né, das redes sociais, né? Outro dia eu tava conversando com um rapaz, ele falou assim, nossa, o Uber vai demorar 6 minutos. Aí eu brinquei com ele, você já pegou um ônibus de domingo, meu amigo? Então, essa diferença é muito grande, é gritante, né? Porque assim, na nossa época, né? Eu já posso dizer assim, eu já tô fazendo 47 anos. A gente tá na mesma... A gente não tinha nada disso. Exatamente. A gente tinha que esperar o ônibus mesmo e não tinha outra alternativa. Era aquele horário e se passou, já era. E não tínhamos redes sociais para ficar vendo as fotos, pessoal lá viajando, aquela vida linda, maravilhosa que a gente vê mesmo, que postam na rede social. Mas assim, ninguém vive só aquilo. Exatamente. Por trás daquelas fotos lindas também tem uma vida complicada. Tem uma vida difícil. Mas isso não tá ali para as pessoas verem. Que realmente é uma realidade de todas as famílias, né? E eu percebo muito que isso cria muita ansiedade nas pessoas, né? Esse negócio de achar que a vida do outro é muito perfeita e a minha não tá andando. Entendi. E a gente às vezes também faz isso com a gente, né? Sim, uma autossabotagem acontece muito, né? Mas assim, a gente tem que entender que tudo tem seu tempo. Mas o difícil hoje em dia tá esperar esse tempo, né? Porque vê as coisas acontecendo muito rápido. Mas assim, não vê os bastidores. Exato. Né? Que nem eu tenho um salão, eu abri ele na pandemia. Na época da pandemia, assim, ele ficou mais fechado do que aberto. Porque ninguém saía. Até as pessoas começarem a ter, né, começar a sair, confiança, né, em voltar à sua vida normal, a gente ficou um bom tempo fechado, atendia uma cliente outra, fazia uns combinados com elas, né, agendava uma e depois agendava outra, então a gente foi trabalhando aos poucos. Tinha que se virar também, né? Foi passos de formiga, eu tive que fazer uma mudança, eu mudei de bairro. E eu falo, o meu salão ele tá começando a trazer clientela, outras pessoas vêm, as que eu atendia que já me conhecia estão indo para lá, mas são 7 anos quase. E é agora que eu tô começando a ver ele a voltar a funcionar como um salão de beleza mesmo, entendeu? Então assim, mas eu olho para outras pessoas que eu já trabalhei e eu também entendi que eles também não começaram ontem e hoje já tá no auge. Então a gente tem que ter paciência, né? Perfeito. E eu vou um pouco mais além nas perguntas. De uma forma resumida, dentro da PNL, a gente sabe que você não é médica, senão um monte de pessoa vai ficar de mimimi. O que você enxerga sobre o que é depressão e se você utiliza alguma técnica que facilite a pessoa a sair desse quadro de tristeza profunda? Como é que você vê isso? Então, eu entendo que a depressão, o que ela é? Ela é um estado da pessoa, ela tá muito triste, muito desanimada, pensamentos muito negativos, entendeu? Ela não consegue enxergar, vamos dizer assim, a luz no fim do túnel. Ela só vê a escuridão. Entendi. Ela acha que nada na vida dela vai melhorar, vai mudar. Entendeu? Então, a gente que faz esse trabalho, a gente precisa começar a mostrar para eles o lado positivo. Não, você tá olhando só pro lado negativo, que isso não tá dando certo. Mas e se você olhar para as outras coisas que você fez até agora? O que deu certo? É a história do copo cheio e vazio, né? Exatamente. Então, assim, a gente precisa começar a fazer com que eles pensem pelo outro lado da situação. Né? E mudança de comportamento, mudanças de hábitos também, que vai fazer a diferença. E pensamento, mudança de pensamento. Mudar o ambiente é importante? Também. O ambiente é mais difícil.
Mas assim, você tem que criar o seu ambiente. E você criando uma rotina, automaticamente você cria um próprio ambiente. Quando eu comecei a fazer os estudos, eu era uma pessoa sedentária, eu não fazia treino, eu não fazia leitura, eu não tinha nenhum desses hábitos, entendeu? A minha vida era uma vida de acordar e trabalhar, cuidar da casa, cuidar dos filhos, pensar nas contas e, assim, as outras coisas eu não fazia. E aí, quando eu comecei a conhecer um pouco mais do desenvolvimento pessoal, comecei a me interessar mais pela autoajuda, eu comecei a entender que tem outras coisas que você precisa fazer para você começar a se sentir bem e a melhorar a sua autoestima e melhorar o seu desenvolvimento, né? É difícil, não é fácil, porque são técnicas. Entendi. Entendeu? E se você não colocar em prática, e não começar hoje e amanhã fazer mais um pouco, e depois começar a fazer mais um pouco, você não cria um hábito. Então eu comecei aos poucos colocar esses hábitos na minha vida. O exercício, que nem a academia para mim era horrível. Eu odiava a academia. Mas eu via que era uma necessidade. Então o que eu comecei a fazer para gostar da academia? Eu começava a buscar. Para que serve esse exercício? Quando você começa a olhar qual é o benefício, você tem mais interesse em fazer as coisas. Então, assim... É o porquê, o pra que fazer, exatamente. né? Exatamente. Então, você tem que buscar o benefício. O problema da depressão também é esse. Você precisa mudar os seus hábitos. Porque muito dos hábitos, eles acabam ajudando a você ficar naquele estado depressivo. Quando você começa a pesquisar sobre outras coisas, automaticamente você já começa a esquecer um pouco daquela tristeza. Entendi. E a atividade física é a coisa que mais ajuda na depressão. Eu teve uma época que eu fiquei depressiva, precisei tomar até medicação. Hoje em dia eu não tomo. Mas eu faço atividade física. E é aquela velha história, né? A pessoa, ela tem que querer. Sim. Outro dia eu li uma frase que eu adorei, que é o famoso síndrome de Gabriela. Aquelas pessoas que são teimosas. Sim. Como é que é? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, né? Tem solução para as pessoas que não querem melhorar, as pessoas que não querem ouvir, as pessoas que acham que o jeito delas é o melhor jeito? Ela é inflexível, ela não consegue receber uma informação de terceiros para ter essa melhora. O que dá pra fazer? Nada. Nada, né? Nada, porque é a pessoa que ela precisa entender que aquilo para ela vai ser bom. Enquanto ela não enxergar que aquilo para ela vai ser bom, o que ela tá vivendo tá bom. Então, o primeiro passo é a própria pessoa querer e entender que algo na minha vida não tá bom e eu preciso mudar. E ela começar a buscar. Porque você pode até falar para essa pessoa e mostrar o caminho, mas se ela não despertar o interesse e também não sentir a necessidade de mudança, entendi, ela não vai. Então é a pessoa que tem que querer. É a pessoa, é a própria pessoa. E fazendo uma analogia disso que você acabou de falar com, sei lá, com um salão. A pessoa chega lá e fala assim, eu tô moreno, eu quero ficar loiro, eu tô com o cabelo comprido, eu quero deixar curto, eu quero fazer uma transformação, mas ali com aquele feeling seu profissional e conhecimento da técnica, você fala, não é o que a pessoa quer. Você faz a atividade, você faz o corte, você conversa com a pessoa, você tenta mudar o caminho, ou você não faz, se a pessoa virar e falar assim, não, eu quero desse jeito, com a síndrome de Gabriela. Qual que é a tua postura baseado nisso? Já aconteceu? Já. Primeiro passo, quando a cliente chega no salão, eu já começo a observar o comportamento. Tá. Como que ela tá, como que tá a fisionomia, se ela tá muito agitada. Porque a gente percebe até a respiração da pessoa diferente. Então, assim, a primeira coisa que eu começo é observar o comportamento. E aí, nisso, eu já vou entrando numa conversa, põe na cadeira, pergunto, né, o que a pessoa tem interesse em fazer. E aí, quando eu começo a perceber que a pessoa tá falando muito agitada, tá tendo muito pico de estresse, vamos tomar um café, vamos... Mas explica pra mim o que realmente você quer e por que você quer fazer essa mudança. Aí, às vezes, ela começa a contar. Ela se abre, né?
Aí eu falo, você tem certeza que você precisa dessa mudança? Legal. Você precisa dessa mudança? É o seu cabelo que vai fazer a diferença no que você está sentindo? Então, assim, eu pergunto, porque é que nem... Porque a mudança tem que ser de dentro pra fora, né? A E às pessoa quer vezes- mudar fora, né? Às vezes a pessoa ela quer fazer aquilo pra fora, porque ela vai olhar no espelho e ela vai achar que vai estar se sentindo bem, mas de repente se ela fizer um corte ou uma Pode mudança, piorar a situação, né? ela vai voltar lá. Ela vai voltar e vai falar pra mim, olha, não gostei disso. Não gostei de como ficou. Entendeu? Por quê? Não é a profissional que errou. Na realidade é o que não é, ela tá querendo olhar pro espelho e enxergar algo que é por dentro, é dentro, que ela não resolveu. Então, eu prefiro conversar. Se a pessoa falar, não, eu tenho certeza que é isso que eu quero, então vamos fazer. Mas, primeiramente, eu levo para uma conversa. Porque muitas das vezes elas mudam. Ah, não, então vamos fazer uma hidratação, vamos fazer uma outra coisa. Tirou o radicalismo ali. Ah, não, eu queria cortar um Chanel, mas de repente ela corta 3 dedos, 3 pontinhas de cabelo, já, nossa, tá ótimo. Eu tô me sentindo maravilhosa. Era o corte, não o comprimento, né? Não comprimento. Era só pra mudar um pouco, fazer uma escova, ver o cabelo bonito e se sentir melhor, sem radicalizar, Legal. né? E a gente, como profissional, às vezes a gente tem que entender um pouco isso também. Porque senão depois a pessoa, ela começa a falar, você errou, não era isso que eu queria, entendeu? Porque Entendi. na hora que ela chega ali, ela não tá nem se entendendo, né? O que ela... Eu preciso tomar cuidado pra falar, por causa do YouTube. Mas você deve ter visto, porque rodou muito na internet. Teve ninguém sabe qual foi o assunto, mas a gente viu a cena. Uma cliente foi até um cabeleireiro, houve uma discussãozinha ali, era do jeito que tinha que fazer, não era tal. E a pessoa voltou para casa. Quando ela voltou, ela trouxe um objeto que passa manteiga no pão, eu não posso falar, né? E você viu, né? Sim. E, ela colocou nas costas do cabeleireiro. Aí eu penso, é muito além de um desequilíbrio emocional, porque foi uma premeditação. Não foi assim, discutiu na hora, por impulso, fez alguma coisa. Não. Ela foi para casa, no dia seguinte ela voltou com aquele objeto para poder ferir o profissional. E fez quando ele estava de costas, né? Então, esse cuidado é muito importante, que a gente precisa saber o equilíbrio, né? Você concorda comigo ou não? Concordo. Eu concordo porque assim também. Por isso que a gente precisa entender o que a cliente realmente ela quer. Se ela realmente está disposta a fazer aquela mudança, aquilo que ela trouxe, né? Porque, às vezes, ela acaba culpando o profissional. Sim. De não ter feito da forma que ela quis. Porque, às vezes... A discussão que teve foi essa. Então, e muitas das vezes o profissional, ele só fez aquilo que ela queria. Entendi. Entendeu? Só que o resultado, às vezes, não atingiu as expectativas da cliente. É a mesma coisa quando a gente vai fazer luzes no cabelo. A cliente vai chegar lá no salão com o cabelo preto, azulado, e vai falar pra mim, eu quero fazer luzes. E quero sair daqui platinada. Olha, eu sinto muito. Isso não vai acontecer. Então você tem que ser realista. Não vai acontecer. Eu vou fazer um teste para mostrar para você que não vai chegar nesse resultado. Vai acabar dando problema no seu cabelo. E você vai ficar... E acaba enfraquecendo o cabelo também, né? É corte químico, né? Então, assim, é você mostrar para cliente na íntegra que, olha, isso aqui para você não dá. Às vezes chega lá com uma foto de revista e fala, eu quero isso. Mas você olha pro cabelo da cliente e não tem condição de chegar. Sem chance, né? Então, assim, você tem que mostrar para ela antes de fazer o serviço. Olha, isso aqui, infelizmente, não dá para fazer. Você quer fazer uma outra coisa, uma outra cor, Entendi. né? Porque eu não vou Ou criar dá para chegar próximo, mas não é bem o que você quer, né? Então tem que ser uma conversa sincera. Porque, além disso, você acaba fazendo com que a cliente crie confiança em você. Legal. Entendeu? Porque essa relação de... Porque o profissional é você que tem experiência, né? A pessoa só tem o desejo ali. Só tem o desejo, ela chega com desejo. Só que nem tudo que a gente deseja, a gente consegue. Exato. A gente conquista ali de imediato. Então você tem que ser sincera. Não, ó, isso aqui, infelizmente, seu cabelo não vai conseguir chegar nesse tom, nessa abertura de cor.
Então, o que você prefere fazer? Aí, às vezes, elas até entendem isso, entendeu? Eu já tive, como eu já tenho bastante tempo de profissão, né? No início, quando eu comecei, teve uma época que o pessoal tava usando muito um produto no cabelo que você não podia misturar ele com nada. Dava corte químico, o cabelo caía. E aí chegou uma cliente no salão e queria ficar loira. Aí eu perguntei pra ela, o que você tá passando no seu cabelo? Ah, eu tô passando tal produto. Eu falei, esse produto não tem como fazer essas luzes, né? Nenhuma, mas nem moreno iluminado não dá pra fazer no seu cabelo. Porque esse produto, ele é incompatível. Aí ela saiu brava, pisando duro do salão. E eu falei que eu não ia fazer. Tá certo. E ela foi em outro lugar. E fizeram. Depois ela voltou lá com a ponta de cabelo lá. Ai, meu cabelo, não sei o que. Eu falei, mas você chegou a fazer mesmo? Ah, eu fui em outro lugar e fizeram, mas o cabelo dela ficou muito danificado, entendeu? Só que eu falei, eu não vou fazer. Porque às vezes você faz uma coisa... E você consertou? Eu falei, olha, a única coisa que eu posso fazer no seu cabelo pra te ajudar é uma hidratação aí, pra gente tentar dar uma melhorada. Mas, passar uma máquina 1 ali. Porque eu já tinha avisado, mas o desejo, a vontade de querer fazer aquilo, sabe? Principalmente quando tem coisas que é tendência, é moda. Então, aí todo mundo quer. Querer, às vezes, não é poder. Exato. Porque dependendo do que você tá usando no teu cabelo, eu não posso, né? É aquela história, a teimosia, pra quem não entende a PNL, gera consequência. Gera, com certeza. Então, assim, eu procuro sempre esclarecer. Entendi. Né? Esclarecer primeiro, olha, isso dá, isso não dá. Eu não vou fazer. Às vezes, se vai para outro lugar, volta, mas aí volta para tratar. Porque não acreditou, né? Verdade. No que a gente falou. E a gente fala como profissional. Não, a gente não quer só ganhar dinheiro. A gente quer que a cliente se mantenha e tenha confiança. Dinheiro é consequência de um trabalho bem feito, né? É. Exatamente. E minha amiga, a gente tá quase chegando no final do programa. E eu te pergunto, você olhando pra trás, vendo aquela menininha de 12 anos que iniciou cortando cabelos dos seus irmãos, e olhando pra você hoje, né? Como é que eu vou dizer... Que dedicação, que dedicatória você daria para você mesmo, olhando de um lado, para fazer uma ponte ao passado, uma ponte ao futuro? O que você falaria para você e o que você vai falar para você no futuro? Olha, eu falaria hoje em dia para aquela menina de 12 anos que ela sonhou e conquistou até aqui. E daqui para frente eu falo pro meu... Eu do futuro, a gente vai conseguir muito mais do que a gente já conseguiu até aqui. Porque eu tenho um sonho ainda de ter um salão que ele seja, assim, referência. Legal. Ele seja referência, não somente em beleza, mas também em cuidados emocionais, né? Em legal. Tratamento... Um diferencial. Um diferencial. E, assim, como eu gosto muito dessa parte também, da questão psicológica, emocional, futuramente eu pretendo fazer uma psicanálise. Boa. Então, assim, e eu quero colocar tudo isso junto, agregando junto com a área da beleza, porque eu acho que é muito importante. Não, é um belo de um combo ali que vai dar resultado. Acho que faz muito sentido. Tanto, você vê, eu não sou da área, mas eu me interessei pelos dois assuntos. Falei, aonde casa isso? Onde combina? E achei interessante. É você trabalhar com pessoas, né? Faz muita diferença você fazer esses combo, né? Sim. E você entender, porque geralmente quem trabalha com pessoas, ela tem que entender as pessoas, porque todos são diferentes. Cada uma tem os seus critérios, tem umas que já são mais tranquilas, outras que já são mais agitadas, outras que já chegam lá. Então, assim, você tem que saber lidar com todo mundo. E eu acredito que a PNL, ela ajuda muito a gente a ter esse diferencial, a saber como acolher cada uma delas. Perfeito, né? Perfeito. Minha amiga, a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu queria que você deixasse suas considerações finais, deixasse seus contatos. Se de repente tem alguma resposta que eu não te fiz a pergunta que você quer complementar, vem um insight. O espaço é seu. Se quiser deixar o recado para alguém, o espaço é todo seu. Obrigada.
Eu quero agradecer, né, as pessoas que me apoiaram a estar aqui hoje, né, minha família, meus filhos, eles acharam o máximo. Que bom. E agradecer também as pessoas que trabalham comigo lá no salão, que estão todos sempre junto comigo, fazendo um bom trabalho, né? E minhas irmãs, que tem uma irmã minha também que participou muito nessa jornada, né, quando eu comecei. Ela também começou também a fazer esses trabalhos. Que legal. Né? E me ajudou bastante. Então, ela também foi uma ponte para mim. Na época que a gente abriu esse espaço lá no bairro do Fazenda Grande, né? E, assim, quem quiser ir lá, conhecer, participar, né? De repente, conhecer o meu trabalho. Não somente como cabelo, unhas e... Também ver como que a gente... Fazer um relaxamento, Exatamente. Só que pode ser os dois, né? O relaxamento no cabelo e o relaxamento mental. Mental. Tá convidado, né? Legal. Suas redes sociais? A minha rede social do salão é ESP _ bem me quero. Tá. No Instagram, né? @ESP _ bem me quero. Telefone? 11 99907 9763. Perfeito. Do salão mesmo, né? Profissional. Maravilha. Minha amiga, gratidão pela sua presença. Foi uma honra ter você aqui conosco. E eu tenho certeza que transformar vidas não tem preço. Com certeza. Eu acho que a melhor coisa é satisfatório. Você trabalhar e ver que você ajuda as pessoas, né? A encontrar o caminho do meio. Isso é muito importante. É o equilíbrio. Perfeito. Maravilha. Muitíssimo obrigado e mais uma vez parabéns. Muito obrigada. Que esse novo ciclo seja extraordinário para sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Tá bom? Eu agradeço. E a gente vai encerrando mais um podcast Fala Chefe. Falei que o programa de hoje estava para lá de especial. E eu quero agradecer imensamente aos nossos patrocinadores. São vocês que acreditam no nosso projeto e fazem com que a gente possa trazer profissionais exemplares, assim como a minha amiga Fabi. E vamos encerrando com aquela velha frase que sempre toca o meu coração do método Kaizen. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Até o próximo programa.